Eu acho que a gente, nessas horas, aqui nós somos 3 pais, né? Então a gente foca, eu acho que muitas vezes, assim, o que eu fiz de errado que pode impactar meu filho. Não sei se vocês pensam assim. O que eu posso melhorar. O que eu posso melhorar, né? Sim, verdade. Mas de vez em quando a gente acerta também, né? Acerta, graças a Deus. Mesmo errando, é sempre no desejo de acertar, né? Mas a importância da figura do pai, muitas pessoas acham que porque é homem, a importância do pai para o filho homem, né? Muito pelo contrário, né? Para ambos, a importância da figura masculina na formação do caráter, da personalidade, tanto do menino como da menina. Então a importância, não só dos pais, agora puxando a sardinha, de homens trabalhando com crianças também, na evangelização, no pastoreio, né? A importância de ter a figura do professor de crianças, o homem também. E você está puxando o braço para sardinha, porque você tem 2 meninas, né? Exatamente, aí a figura do pai a gente percebe, né? Eu não sei se eu comentei com você particularmente uma vez, minha filha mais velha chegou do colégio e disse assim para mim: pai, todo mundo no colégio fala que eu sou parecida com você. Aí eu ri, porque minha filha é uma mulata, né? Que fisicamente não parece nada comigo. Aí eu comecei a rir, ela falou assim: não, pai, deixa eu te explicar. O jeito de você falar, o jeito de você rir, né? Então, assim, as semelhanças, mesmo as meninas para com o pai, né? Da identificação de personalidade, isso é importante. E essa questão, Leão, da responsabilidade do pai na perspectiva da fé, né? Porque como pastor, com certeza, você tem essa preocupação dos adultos pais, né, que têm filhos, serem exemplo, né? Com certeza, Cássio. Veja bem, quando eu paro para pensar na própria oração de Jesus, quando Jesus introduz a ideia de Deus como Pai, isso é muito estimulante, porque quando ele coloca Deus como sendo o Pai, ele está mostrando essa possibilidade que existe de uma relação, de uma comunhão, de uma convivência, do estar próximo, da conversação. Veja bem, né? Na filosofia Aristóteles dizia que Deus era o último motor, o motor imóvel. E quando Deus, através de Cristo, diz que é Pai, isso traz assim um senso pessoalidade, de pessoalidade, de comunhão, de relacionamento. Então, quando eu olho para a figura de Deus Pai na Bíblia, eu vejo na figura de Deus Pai muito dos atributos do Deus Pai que eu preciso copiar, que eu preciso imitar. Veja bem, Ele é Pai amoroso. Eu preciso ser pai amoroso com os meus filhos, independente, né, de ser filha ou filho. Ele é pai perdoador. Ele é pai misericordioso. Mas lembrem, ele é pai justo também. Né? A disciplina precisa acontecer, a justiça. Então, quando eu paro para pensar na Bíblia e olhar para a figura de Deus Pai, eu fico motivado, desafiado a tentar tê-lo como o meu modelo de paternidade. Agora, com certeza você já ouviu, você também, Tio, que algumas pessoas têm dificuldade de lidar com Deus enquanto pai, por terem um problema com os pais, né? Isso é triste, né? Complementando o que o pastor disse, aí está a grande oportunidade, né? Porque muitas pessoas não têm um relacionamento bom com Deus porque não entendem o que é ser pai. Mas quando você esquece a sua experiência pessoal com seu pai da terra e pensa nesses atributos de um Deus amoroso, perdoador, né, cuidador, que está ali sempre cuidando, aí você já tem um modelo, é esse o modelo que a gente deve ter. Mas vocês acham assim porque é uma experiência tão íntima e tão forte, né? Quando você... Porque muitos, a gente vê esse vídeo bonito, lindo, né? Tocante, e eu não sei, eu que sou pai e sou filho, né? Eu vejo e penso primeiro, eu confesso que eu penso primeiro assim, da minha responsabilidade enquanto pai dos meus 3 filhos. Sim. Depois eu penso no meu pai, no que meu pai, graças a Deus ainda está vivo, né? Me marcou, né? de modelo. Agora, algumas pessoas não têm o privilégio de terem pais, sejam vivos ou que já foram, que foram bons exemplos. Como é que fica essa questão? Porque Dia dos Pais dói para essas pessoas. É verdade. Eu acho que a forma com que você vê que é o diferencial. E aí, é aquele medo que a gente tem como pai de querer fazer melhorar. Quando eu penso na figura do meu pai, ele tinha qualidades que eu gostaria de ter e tenho como pai, mas tem algumas que eu não gostaria de ter. Quer dizer, eu não gostava de algumas qualidades dele. Então, hoje eu penso da seguinte forma: eu quero ser para minhas filhas o pai que eu gostaria de ter. Entendo. Então, isso eu acabo tirando as qualidades que ele não tinha e tento ter. Por exemplo, meu pai era uma pessoa super carinhosa, ele nunca foi uma pessoa violenta, mas sempre foi uma pessoa calada, omissa.
né? Então, quando eu penso na figura masculina e pensando no que a Bíblia diz sobre o homem ser o cabeça da casa, né? Ser aquele que protege, que defende, né? A esposa e os filhos. Então, eu vejo nisso muita atitude. Meu pai não era uma pessoa assim, minha mãe era. Então, eu não queria ser um pai como ele. Sim. Então, eu acho que a gente acerta quando a gente observa as qualidades que a gente não gostaria, os defeitos que o nosso pai tem, e não repeti-los para a próxima geração. E não deixar, de alguma forma, que isso abata a sua formação de personalidade, né? Te traga depressão, que te traga mágoa. Né? Claro que, imagina, a psicologia deve explicar melhor, na pequena infância, essa criança ela vai carregar alguns traumas, alguma coisa, mas nada que não haja libertação por causa desse Deus tão amoroso, tão poderoso. Né? Agora, veja bem, meu pai teve muitas qualidades, mas meu pai também teve muitos defeitos. Como eu. Exato. Eu sendo pai, obviamente, eu me esforço para ter qualidades, para tentar alcançar os meus filhos da melhor maneira possível, mas eu sei que eu deixo muito a desejar em vários aspectos. Mas o curioso é de que os erros do meu pai, hoje, na minha maturidade, eles também me ensinaram. Com certeza. E me ensinaram muito, porque às vezes a gente prioriza só a qualidade como sendo uma forma de ensinamento a ser reproduzido, e a gente esquece que é todo um processo de conhecimento. Então hoje eu às vezes paro para pensar nos grandes erros que meu pai cometeu, nos grandes vacilos, né? Talvez por ignorância, talvez por falta de informação, e eu tento e me esforço em não reproduzir os mesmos erros. Então veja bem, os erros do meu pai foram fundamentais para me amadurecer e me ensinar a não cometer os mesmos erros. Então, eu aprendi com tudo. Eu aprendi com as qualidades, eu aprendi com os erros e, obviamente, eu passei por traumas, passei por problemas, passei por dificuldades em relação à figura do pai, mas hoje eu tenho meu pai assim com um amor profundo, com carinho, e se Deus quiser, domingo eu vou estar lá com ele almoçando. E no mínimo esses erros, esses defeitos, no mínimo ensina a gente a como não ser. Como não ser, né? A como não repetir. Julie, vai ser o primeiro Dia dos Pais que o Júlio vai passar sem o papai dele, né? Isso, meu pai faleceu recentemente. Inclusive, assim, difícil a perda porque, embora nós morássemos em estados diferentes, né? Eu aqui em Minas e ele em São Paulo, ele ficou viúvo há 3 anos, então, nesses 3 anos ele veio morar comigo. Então, aquela convivência que é distante ficou próxima, no dia a dia, né? Até o falecimento. Faleceu na minha frente, em casa, então... A falta, né, da pessoa, assim, é diferente. Vocês têm alguma sugestão para quem, como o tio Uli, por exemplo, não tem o pai vivo? Porque, sabe, Dia dos Pais deve ser difícil, né? Essas comemorações, para quem já não tem a mãe, o pai, é difícil. Mas aqui fica um ponto importante para a gente considerar e pensar. Porque, às vezes, enquanto temos o pai, não desfrutamos da presença dele como poderíamos ou deveríamos. Nem valorizamos, né? Então já fica aí uma primeira lição. Né? A lição para aqueles que têm ainda o pai vivo. Desfrutem, valorizem, respeitem, aproveitem ao máximo. Agora, quando o pai partir, é preciso que fique o legado. Verdade. Né? O legado de você saber que foi filho dele e que, obviamente, coisas boas foram... colocadas e apresentadas. E esse alerta, né, pastor, sempre que a gente fala muito sobre honrar pai e mãe, honrar pai e mãe. É mandamento, inclusive. É um dever, mas não é fácil. Se fosse fácil, não tinha mandamento. Né? A gente, assim, muita coisa a gente sabe que não deve fazer, mas a Bíblia não especifica. Essa a Bíblia especifica e dá prêmio. Né? Porque se você honrar, você vai ter os seus anos aumentados na terra também. Né? E eu acho que nesse caso, né, eu vi o pai do tio Uli a última vez, foi quando você quebrou a perna. Foi, o pé. Né, que eu fui visitá-lo e o seu pai estava lá, né? A gente ficou lá na sala com a gente e tudo. Eu acho que o fato de você ter acolhido seu pai até o último momento, né? É uma forma de honrar, eu espero. Né, eu acho que também dá esse conforto, né? Com certeza. E a convivência, e esse momento não é fácil, né? Porque você é treinado a cuidar de filho, né? E não a cuidar de pai. Então, pra gente foi um exercício, graças a Deus pela parceria das filhas e as netas, né? Da esposa e as filhas que me ajudaram a fazer esse trabalho, mas eu me senti honrando também nesses últimos dias de vida. Suas filhas chamam você de tio Uli ou de pai Uli? De pai. Agora, é o que o pastor estava dizendo aqui, se você perguntar para ela como é que é o tio Uli, muitas vezes ela ouve esse comentário, nossa, que legal ser filha do tio Uli, né? Tem aquele monte de bonecos, você deve ser legal, divertido. Assim, não, ele é chato, ele é pai, ele cobra. Porque eu tenho a figura do pai que cobra, o pai que quer as coisas certinhas, o pai detalhista, né? Então, elas convivem com meus defeitos, né? A televisão convive só com o tio Uli alegre, que gosta de conversar com maquiagem. Você não sabe o que é o tio Uli sem maquiagem.
Pula essa parte. Bom, gente, o pessoal está mandando várias opiniões, vários depoimentos muito lindos aqui. Vamos começar colocando nossos queridos telespectadores e telespectadoras aqui na conversa pelo WhatsApp 31 98402 9756. Alguém diz assim, olha, eu tinha dificuldade em enxergar a Deus como pai por causa do meu pai biológico. Ele divorciou de minha mãe quando eu era criança. Alguns anos atrás, nós nos aproximamos e com isso entendi como Deus também é um pai. Interessante, né? O pai dela acabou, nessa reaproximação, ajudando a ver. Agora, você imagina como deve ser difícil para uma criança, né? Lidar com Deus como pai. Porque a ideia que ela tem é que um pai que abandona, um pai que não está perto, um pai que não cuidou, às vezes um pai que pode ter sido violento com a mamãe. Então, assim, eu imagino o que isso causa, né, de traumas na personalidade dessa criança. Mas que bom do reencontro e poder restaurar essas coisas. Né? E essa questão da responsabilidade do pai para aproximar o filho de Deus é essencial, né, Leão? Com certeza, Cássio, é essencial. O pai, ele tem um papel muito importante dentro do contexto da família. Não só de aproximar o filho de Deus, de disciplinar o filho em Deus, de estar aberto para as mudanças de uma nova geração que vem. Né? Isso já está provado estatisticamente. Estatisticamente está provado, numa pesquisa feita nos Estados Unidos, que os filhos, é óbvio que é uma estatística, são probabilidades. Mas mostra muita coisa. Não é verdade? Mas estatísticas provam que um filho ou filha que cresce com a figura do pai dentro de casa, ele vai ter, obviamente, disposição a correr mais riscos saudáveis. Olha só. Ele vai ter uma possibilidade enorme de não se envolver com vícios. Sim. Ele vai ter uma possibilidade de sair do estado de pobreza para um estado de trabalho, de busca e de procura. Então, a figura do pai dentro de casa é fundamental, não só para o âmbito espiritual, mas para o âmbito social, profissional, comunitário, familiar. Leão, é fundamental. Agora, foi interessante essa noite. A minha esposa é de Araçatuba, Silvia de Araçatuba, um beijo para a Silvia. Silvia está meio adoentada, mas se Deus quiser ela vai melhorar. E ela estava compartilhando comigo essa noite, porque, sabe a Bianca Toledo? Sei. O sobrenome Toledo é um sobrenome muito conhecido em Araçatuba. Eu trabalhei na antiga faculdade Toledo, hoje é um centro universitário, conheci o dono e tudo. E a Silvia falou, sabia que a Bianca é filha do dono da Toledo? Eu falei, caramba, não é isso. Aí eu fui pesquisar e tudo, e eu vou explicar por onde eu quero chegar. A Bianca, sabia que ela se converteu no dia do batismo do pai? Ela não era cristã evangélica, ela morava fora de Araçatuba, porque o pai, ela é filha do primeiro casamento do pai, então o pai se divorciou, mas depois o pai se encontrou com Cristo e convidou-a para ir até o batismo. E no batismo, a Bianca se entregou a Cristo. Pegando essa situação rápida que eu contei sobre a Bianca Toledo, que me impactou, porque eu não sabia, eu conhecia o pai dela, né? Eu fico pensando que hoje em dia, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu não creio que o divórcio seja o ideal de Deus, mas há, infelizmente, lares que se desfizeram. Agora, o pai, mesmo que não esteja vivendo com a mãe e os filhos, ele tem ainda que dar exemplo. Com certeza. Como o pai da Bianca deu exemplo, mesmo não estando junto, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim que, também minha responsabilidade paterna é só para cuidar no final de semana. Não é mais marido, mas continua sendo pai, né? Sim. Com certeza. A questão do vídeo que nós vimos no início, a questão da observação, o pai como modelo, o pai como exemplo, não é verdade? O que os nossos filhos querem, na verdade, eles não querem presente. E é verdade. Né? O que eles querem? Eles querem afeto. As experiências mais gratificantes que eu tive com o meu pai foram as experiências de afeto. Sim. Assim, era curioso, eu era garoto, então meu pai, eu sabia que ele chegava cansado, mas assim, me dava uma alegria no coração quando eu chamava para jogar bola na garagem. Olha só. E ele chegava do trabalho, tirava a calça comprida, põe um short, e ele ficava no gol, eu chutava as bolas e eu via a interatividade dele, aquele afeto, aquele carinho. Gente, aquilo era a coisa mais extraordinária. Essas coisas marcaram a minha vida. Meu pai me ensinando a andar de bicicleta no mercado de Santa Teresa, quando ele estava sendo montado, segurando no banco da bicicleta. Então, às vezes a gente tem aquela ideia de que os nossos filhos precisam de presentes.
e às vezes cria uma mentalidade consumista. O que os nossos filhos precisam é de afeto. Presença, né? De presença. De presença, estar próximo. São essas coisas que vão marcar profundamente a vida dos nossos filhos. Eu procuro explorar isso. Depois eu quero ouvir do Tiúlio também algo que marcou, que você estava falando, eu lembrei de um do meu pai que eu quero compartilhar também. Aproveitando, hoje vamos homenagear os pais aqui. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo, hoje conversando sobre a importância do exemplo do pai na formação de um filho. O pastor Leão compartilhou, eu fiquei visualizando aqui o pai dele jogando bola com ele na garagem, né? Isso, tem muitos pais que fazem isso, né? De brincar. E Tiúlio? Eu quero contar, eu não sei se eu já contei isso para você aqui no programa, ou particularmente, a gente tem aquela falsa ideia, né, de que comprar presentes, né? Então, todo mundo que me conhece, você já foi em casa, sabe que eu gosto muito de brinquedo. Se for na minha casa, você vai pensar que eu tenho uns 10 bebês, né? Porque minha casa é inteira de brinquedos. Então, as meninas sempre tiveram aquelas bonecas mais legais, mais sofisticadas, os aniversários mais bacanas, com tanto brinquedo. E, recentemente, elas têm 27, 26, e eu perguntei para elas o que marcou mais a infância. Eu imaginei a boneca mais bonita, ou a viagem, e elas, as duas, separadamente, me deram a mesma resposta de que o que mais elas lembram, o que mais impactou é quando eu e a esposa contávamos histórias e cantávamos para elas dormirem. Correto. Então, o que é muito importante para nós, às vezes, não é o que é importante para eles, não. Não é o que vai ficar marcado, né? O jogar a bola na garagem talvez tenha um efeito duradouro, mais do que um carrinho de controle remoto. Obviamente que a gente gosta também, né? Mas essas experiências que são mais marcantes. Você estava falando da questão da presença, é engraçado. Eu lembro muito do meu pai, quando eu era adolescente, foi o começo do vôlei, começou a crescer aqui no Brasil, e que em Minas o vôlei era muito forte, né? O Minas Tênis Clube ganhava tudo, e eu era de um time que não era o Minas, então sempre quando chegava com o Minas a gente perdia. E eu não era titular, eu era reserva. Mas mesmo sendo reserva, eu na época eu jogava, na década de 70, não existia líbero. Então, eu era um reserva, não jogava tão bem assim, entrava para fazer fundo de quadra, dar o saque e tudo mais. Uma dúvida, quando você fala jogava, é jogava? Me chato esse Tiúlio. É Belo Horizontino. Quando eu como tomate, ele fala. É Belo Horizontino. É tomate. Ele vai jogar bola, ok, entendi. Quando você estiver em São Paulo, você faz o que você fala tomate jogava. E jogar. Tá. Mas quando eu entrar, nem sempre eu entrava, mas o impressionante, todo jogo, papai estava. Ele ia na arquibancada, mesmo na hipótese do filho dele não entrar. Isso me marcou tanto, a questão da presença. E eu vejo que você carrega a bola de vôlei para sempre embaixo do paletó. E você na língua, né, tio? Uau! Bom, Tiúlio, a gente ama esse homem. A gente é gêmeo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Nós somos do mesmo ano. Foi para compensar. O Tiúlio nasceu, aí para compensar eu nasci, para compensar o prejuízo que deu para a humanidade. Eu nasci uns 20 anos antes que ele. Tiúlio, nós falamos de você, mas nós vamos ver um vídeo que, de novo, você aparece. Vamos ver. Que isso? Isso foi uma experiência. O pastor Ilan Melo, que é um dos vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ele fez a primeira vez que acontece na Câmara uma homenagem pro Dia dos Pais. Olha que legal. Foi muito bacana, em muitos anos, e muitos pais foram ali homenageados. Obviamente, as pessoas da assessoria do pastor Irlan puderam indicar pais. E o pastor Jarrel Leandro, queridão, amigo, me indicou como um dos pais. Mas o momento mais impressionante, além da honra, é claro, foi ouvir um pouquinho da história de cada um desses pais, né? Sim. Então, assim, pais em que... a Bárbara a família e a Amanda. toda ali. Pais em que a esposa morreu num acidente e Deus. ficou sozinho cuidando dos filhos. Pai que tem filha deficiente, 40 anos, uma cadeira de roda, ele nunca desistiu, continua buscando a cura e o tratamento. Então, antes de chamar cada um lá na frente, foi contando. Então, você vai se sentindo desse tamanhinho, né? Com tantas experiências maravilhosas ali, de pais guerreiros, batalhadores. Foi muito bacana a homenagem. Até, eu trouxe aqui para você ver o quadrinho aqui que a gente guarda. Aqui. Mostra para quem? Mostra para a Jéssica? Aí toda e qualquer homenagem dá exatamente esse peso, né? Puxa vida, será que a gente faz jus, muita Olha, Ulisses Braga Spadiari. Até lembrei do meu nome, hein? Bacana. Obrigado mais uma vez à Câmara Municipal de Vereadores pelo carinho, né? Pois é. Foi uma cerimônia muito bacana. Porque às vezes também tem muita essa coisa assim, a mãe, que é super essencial na criação de um filho, mas o pai não pode se ver só como provedor, né? De forma alguma. Aliás, isso historicamente mudou muito, né, Cássio e Tiúlio? Historicamente, o papel do pai era aquele pai distante,
aquele pai autoritário, aquele pai que ficava fora de casa o dia inteiro trabalhando, você já ouviu que não dormindo, tinha abertura para conversar com o filho, escutar o filho. Isso historicamente mudou demais. Hoje a gente precisa entender, graças a Deus por isso, né? Você está falando, por exemplo, que não houve nenhuma distinção em ter filhas, às vezes a ideia do pai é só para o filho. Eu, por exemplo, eu curti intensamente a minha filha quando criança, quando adolescente, ainda curto, né? Procuro ser pai. Veja bem, minha filha tem 22 anos, eu levo ela ao médico. Espero a consulta acontecer para depois saber os resultados, as dificuldades. Assisto televisão. Ontem eu assisti um vídeo com meu menino, ele deitado, eu de mão dada com ele. Que legal. Então isso é muito bonito. Essas coisas são pequenas, são simples, mas vão ficar marcantes. E não é tão difícil e desafiador de fazer, é simples. Não, é prazeroso. Né? É prazeroso, é um privilégio poder ser pai. Pois é. Muitas homenagens aqui, né, de filhos e filhas a pais. Por exemplo, tem alguém aqui da Rede Super mandando uma homenagem muito linda. É o Luciano. O Luciano, que é do Controle MS aqui da Rede Super. O Luciano faz uma homenagem linda. Ele diz assim, olha, boa tarde. Bem, eu perdi meu pai em março de 2015. Já são 2 anos e um pouquinho, né? Mas parece que foi ontem. Para mim é um vazio tão grande que só Deus mesmo pode preencher. E ele dá um conselho. Meu conselho é: ame, abrace e aproveite o seu pai, seu papai, cada minuto que você puder. Fará um bem enorme para vocês dois. Uau. Olha, de novo, né? Força. E essa data do Dia dos Pais, ela é tão significativa porque às vezes é bem possível que isso exista. Pais que estão sem conversar com seus filhos. Filhos que estão sem conversar com os pais, às vezes anos, por causa de problemas, dificuldades. A data é tão importante para a gente poder parar, refletir e, por que não, reatar valores num momento como esse, perdoando, reconciliando, começando uma caminhada de novo. Porque nós escutamos aí esse depoimento lindo, né? Luciano. De alguém que perdeu o pai e sugerindo e aconselhando que a gente ame enquanto temos a presença do pai conosco. E às vezes mantém no coração aquele trauma, aquele ressentimento, aquela amargura por causa da palavra de um pai ou de um ato que aconteceu e carrega aquilo pelo resto da vida. É uma tolice. Então, um momento é oportuno, né, para a gente poder fazer essas reconsiderações e buscar a presença do pai, quem sabe quebrar essas dificuldades que ficaram para trás. O pai, às vezes, ele tem um padrão de afetividade, de manifestação, um pouco mais contido. Porque às vezes as gerações antigas não é muito de abraço, de beijo, mas chega perto, descobre como é que seu pai gosta de ser amado, né? Meu pai era exatamente assim, uma pessoa muito carinhosa, a gente percebia isso nele, mas não havia uma atitude assim de carinho, de abraço, de beijo, mas de acompanhamento, de presença ali, né, de ser terno, de ouvir. Aí a gente percebia o amor e o carinho dele. Aí compreender a personalidade de cada um também, né? Isso. Porque nem todos os pais são extrovertidos, que falam muito. Muitas vezes eu estou lá em casa passando roupa, eu gosto de passar roupa. Eu passo roupa, a esposa está na casa, eu falo assim, você está ouvindo que eu estou falando eu te amo? Porque às vezes através de uma atitude, né? Através de uma atitude, né? Nem só com palavras. Então eu percebia isso muito no meu pai. Perfeito. Vamos lá, várias mensagens chegando, inclusive o WhatsApp vai incluindo as mensagens e vai saindo aqui. Diga ao pastor Leonardo que nossa família louva a Deus por ele ser o nosso pai na fé. A Beth e Bim. Muito obrigado, Beth e Bim. Muito obrigado. Fabiano e Beth, casal precioso. Joia. Lá da nossa igreja. Lá da Sião, né? Igreja Presbiteriana de Sião. Um grande abraço aí pro Bim. Responsabilidade de ser pai na fé. Grande abraço pro Fabiano e pra Beth. E pro Matheus, né? O bebezinho que nasceu. Rapaz, ainda bem que ele lembra o nome do... Às vezes quando você não lembra o nome de todo mundo, o pastorzão aí tá afiado. Quem mais? Eu sou o ouvinte assíduo, mande um alô pra Renata, mora no povoado Nova Brasília, lá em Sergipe. Ô Renata, brigadão, viu, querido? Que Deus te abençoe aí nesse lindo estado de Sergipe. Boa tarde, eu sou de Irecê. Pastor, muitas vezes os pais que não desfrutam dos filhos e agem como não se fossem pais. Também tem muitos filhos que têm essa reclamação, né? Acho que é o dia também para o papai também refletir sobre isso, né? Mas é que está o ponto. Eu estou pensando em fazer algo diferente. Sim. Nesse Dia dos Pais. A gente tem aquela expectativa, às vezes, no Dia dos Pais, de receber presente. Receber uma cartinha, receber um cartão. Eu estou aqui agora ao vivo dizendo o que está no meu coração. Nem sei se eu deveria falar, mas eu vou falar. Eu estou pensando nessa data do Dia dos Pais, eu fazer um cartão para os meus filhos. Legal. Eu escrever uma cartinha para eles. Eu dar um presentinho, que seja um chocolate, mas assim, poder dizer para eles
Forma de que externar. privilégio. É tê-los. É tê-los. Porque às vezes a gente fica muito naquela expectativa, né? Olha, hoje é o dia do pai, ou o dia dos pais, vocês não lembraram de mim, não fizeram nada por mim, nem uma cartinha, nem um cartãozinho. Olha, é tão prazeroso poder ser pai, é uma bênção tão especial, que eu quero poder presentear os meus filhos. Estou pensando em fazer isso nesse domingo. Ideia. Pode copiar? Pode copiar. Agora, sabe, uma coisa que eu sempre eu ouvi algumas vezes, não, um abraço tá bom, dia dos pais, dia das mães. Rapaz, agora que eu sou pai, já são quase há 30 anos que eu sou pai, de verdade, sinceramente, um abraço, um carinho, uma cartinha, Sim, coisa simples. uma declaração de amor de um filho, de uma filha por um pai. Gente, mas não tem preço. E não é discurso, né, Cássio? É Não, uma é verdade. lembrança, um momento, né? Uma transferência bancária, uma coisa assim. Tinha que ser. Olha, não tem trabalho não de comprar presente, imagina, não precisa. Faz uma transferência Faz um doc. rapidinho. Oi, quero mandar um super abraço para o pastor Leonardo, que é meu pastor. A Igreja Presbiteriana Sião o ama muito. A Débora Guerra. Débora Gerhardt. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado a você, sua família, seu pai, o Dude, a Flávia, sua mãe, Mariana. Muito obrigado, Débora. Deus te abençoe. E eu quero pedir, por favor, pessoal, manda um abraço pro tio Uli, senão ele vai ficar Eu tô frustrado assim, aqui. meio deprimido. Boa tarde, aqui, olha, boa tarde. Rapaz, mas a pessoa do Sião tá arrebentando aqui, viu? O Pablo Lisboa Gomes. Ô, Pablo. Boa tarde, sou da Igreja Presbiteriana Sião, do pastor Leonardo Leão. Tem sido verdadeiro pai para a igreja e para a nossa juventude. Que bom, Pablo. Para mim é um privilégio poder ouvir isso desses irmãos, que são os meus filhos na fé. São os meus filhos na fé. Tio, ele tem a pessoa que não identificou. Eu acho que, não sei se está falando de mim. Bom, deve ser de mim ou de você. Pode ser. Bonito, lindo. Não, boa tarde. Muito bom esse tema. Que pastor abençoado. Será que sou eu? É você. Ou é você? Não, é o pastor Leandro. Não, deve ser ele. Tá tudo bem pra Ellen, da ele. Igreja Presbiteriana. A Ellen. Ellen. Obrigado, Ellen. Muito obrigado. Rapaz, mas só está chegando um negócio. Olha o que está acontecendo aqui. Está escrito no TP o nome dos membros? Porque ele sabe de cor o nome de todo mundo. Um abraço para o pastor Léo, que é o pastor da nossa aqui de Sião. Ele é muito importante para nós. A Flávia, o Eduardo Sattler. Muito obrigado. Débora e Mariana. Muito obrigado. Finalmente chegou. Estou assistindo aqui no Rio Grande do Sul. Olha isso. Tio Uli. A pessoa mandou lá de Livramento. Olha, um abraço, Deus abençoe. Qual o nome? A Andréia Ravazzi. É André, Deus te abençoe, viu? Bom receber seu zap. Muitas mensagens chegando. Boa tarde a todos. Deixa eu ver aqui, desculpa. Os filhos do pastor Leonardo Leão estão assistindo o programa. Me mandam um beijo. Obrigado. Ouviram a surpresa. São especiais. Minha querida Sofia, meu amado Ian. Rapaz, 2 grandes presentes de Deus para minha vida. O homem tinha que botar o nome da filha de Sofia, só porque verdade. ele é filósofo. Ó, quando ele trouxer o cartão, faz cara de surpresa. Como A se não Sofia soubesse. nasceu no ano que eu formei, que eu tirei minha licenciatura em filosofia. É mesmo? E no ano que eu formei, saiu um livro muito interessante do Gardner, chamado O Mundo de Sofia. Eu comprei aquele livro, li, me deliciei com o livro. Sim. A personagem principal é a Sofia. Ela começa a viver uma série de mistérios. Guardei esse livro com carinho. Quando a minha Sofia fez 15 anos, Não, sério? Que legal. eu fiz uma dedicatória para ela e dei o livro de presente, O Mundo de Sofia. Vale a pena ler. Sofia Amundsen, né? Esse livro é um clássico. É um clássico. E Sofia significa sabedoria. Sabedoria. Olha, Um beijo para minha Sofia, especial, e um beijo para o meu amado e querido Ian. Gente, eu tenho um privilégio, né? O meu filhão, Matheus, é aluno desse homem aqui. O Matheus falava, pai, professor Leonardo e tal, um dia convidei, pronto, virou cadeira cativa aqui. Bom, obrigado. É lá no Seminário Presbiteriano. Dá aula de que lá, pastor? Você dá aula de que lá no seminário? Eu dou aula de filosofia, dou aula de sociologia, dou aula de antropologia e a área da pregação está comigo. Agora deixa eu só abrir um parênteses, mandei um beijo para o Ian, para a Sofia, mais um beijo especial para minha querida Alessandra, minha esposa, porque sem Alessandra não é pai, né? eu não teria Ian e nem Sofia. Então, se o privilégio de ser pai é porque Deus me deu uma esposa linda, abençoada. Um beijo também para minha querida e amada esposa Alessandra. Joia. Vamos lá. Muito bom esse programa. Parabéns aos pastores. E ao pastor, meu pai, pastor Leonardo, o Ian. Ian tá mandando aqui. Obrigado, Ian. Pode falar. Obrigado, Ian. Beijão para você aí. Hoje nós vamos continuar assistindo aquela série do Getúlio, né? Porque você tem prova do Getúlio semana que vem. Nós vamos continuar. Getúlio Vargas. Pronto, tem que estudar, Ian. Tem que estudar. Estado Novo, essas coisas. Exatamente. A Sofia tá mandando um beijo pro pai dela também, o pastor Leão. Eu vou tentar ler todos aqui. Boa tarde. Viu, Sofia? Viu a Sofia? Obrigado. Retribui o beijo, que senão
eu vou ficar mal aqui, ó. Boa tarde, meu nome é Ariane, eu sou de Petrópolis, estado do Rio. Eu nunca tive pai. Olha, chato. Difícil, né? Meu pai me abandonou quando minha mãe junto e a minha irmã. Mas um dia eu conheci um pai de verdade. Olha aí. Jesus, ele me adotou como filha e hoje sou curada. Um homem que abandona uma mulher grávida, ele, para mim, ele está perdendo o maior privilégio da existência humana. Deixar para trás o privilégio de poder ter sido pai, né? De viver os momentos da paternidade, as fases da infância, momentos assim inesquecíveis na minha vida, que mudaram a minha história, marcaram a minha vida. Então acho que muito do que eu sou hoje, eu sou pelo fato de ter passado pela rica experiência de ser pai, de poder ter vivido cada fase. E eu fui aqueles pais assim que acompanhou a esposa em todos os momentos do pré-natal, acompanhei o parto do meu filho, eu cortei o cordão. Então, assim, eu sou um pai que eu procuro viver cada fase, porque é tão rápido. Essas fases da vida, elas passam tão rápido. Parece que a minha Sofia ontem era uma criança. Foi a infância, foi a adolescência, a Sofia hoje é uma adulta. O Ian, eu falei, Ian, daqui 3 anos você está aí com 18, olha como que foi rápido. Mas então eu procurei viver cada momento e para mim foi algo assim muito, mas um presente de Deus, poder ter vivido intensamente a minha paternidade. E aproveitar também e abençoar a vida dos tios, dos avós, porque felizmente, naturalmente, as crianças que não têm essa referência paterna vão buscar essa referência em alguém mais próximo. Então, muitas vezes é um tio que ocupa essa posição, um avô, às vezes até o próprio professor, né? Então, abençoar essas pessoas que não são os pais biológicos, mas que assumem essa figura, essa postura de referência masculina, paterna. E aqueles como você que... e os papais adotivos, né? Os que têm os filhos do coração, né? É uma coisa assim, sobrenatural. Só a gente que tem é que sabe, né? Que a gente não tem diferença nenhuma, né? O fato de ser biológico ou não. Geralmente as pessoas fazem um pouco essa diferença, mas a gente sabe que pai é aquele que está ali, sendo essa referência, estando junto, formando caráter, formando personalidade. Abençoar todos os papais aí do coração também. Perfeito, Tchuli. Vamos lá, mais mensagem. Tá bombando hoje. Hoje tá demais, viu? O Ian e a Sofia mandaram outra. Fala pro meu pai que não precisamos de chocolate nem de cartinha. Só a presença é o bastante. Eles sempre dizem isso. Não precisa. Não precisa. Eu dou um chocolate. Eles gostam de chocolate. Félix, que é da IBS. Tchuli, meu filho fala até hoje daquele domingo que você esteve na Igreja Batista da Savassi. A Igreja Batista da Savassi. Que gostoso. Estamos te assistindo agora. Que legal. Uma beijoca para vocês. Foi um privilégio. Vou voltar aí pra gente estar juntinho. Félix, tá? Félix, Deus te abençoe, viu? Obrigado. O Rodrigo de Barretos, estado de São Paulo. Sou presbiteriano, amo o tio Udi. Pessoa quer falar do pastor lá. Já é do clube, ó. Colocava meu pai para assistir o tio Udi todos os dias. Que bacana. E o pai dele faleceu ano passado. Sentimentos também. Muitos e-mails que a gente recebe de vovós, de vovôs, de papais e mamães, né? O Tio Udi e os Bonecos é um programa de aprender a palavra de Deus de uma forma alegre, divertida, na linguagem da criança. E como no céu só vai ter criança, então todo mundo aproveita recebendo a palavra. Obrigado pelo carinho, Deus te abençoe. A Sheila de Coronel Fabriciano é apaixonada pelo carinho e monitoração que vocês proporcionam. Deus os abençoe. Amém. Ela é Juazeiro da Bahia, está antenada. Maravilha. Olha, Dia dos Pais está chegando, né? Temos 2 papais aqui representando todos os pais, né? Vamos ter aqui um presente para o tio Uli e outro presente para o pastor Leonardo Leão. Muito obrigado. Uma singela homenagem. Precisava ter o trabalho, poderia ter feito qualquer transferência bancária. Obrigado, viu, pelo carinho. Vou continuar aqui porque ainda quero dizer que nós estamos muito felizes com todas as mensagens que chegaram, a todos vocês que estão aí nos assistindo, que são papais, que Deus te abençoe, que o que foi dito aqui, né, pelo pastor Leão, pelo tio Uli, né, possa impactar a sua vida, as mensagens que foram enviadas também aqui, né, que possam mexer com a vida de vocês. Estamos na reta final. Pastor Leão, para fechar aí, última mensagem do Dia dos Pais. As funções, o papel do pai muda, mas nunca termina. Então você que é pai, desfrute ao máximo do privilégio de desfrutar a presença dos filhos, e você que é filho, desfrute ao máximo da presença do seu papai. Aqueles que já não têm mais o pai vivo, que possam viver esse legado
essas boas memórias que o seu pai deixou. E se porventura, na sua história, o seu pai não deixou nenhum bom legado, que você possa ver o legado maior expresso pelo Pai Divino em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos os papais nesse próximo Dia dos Pais. Julie? Não faça dessa data uma data só comercial, onde você compra um presente sem qualquer envolvimento. Aproveita essa data, que vai ser no domingo, em que você possa rever relacionamento, reatar relacionamento, voltar a ter contato. Quem sabe não dá tempo agora, mas nesse momento de tratamento você comemorar junto com seu pai, muitos outros Dias dos Pais. Felicidades, Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Leão, pastor Tiuli, muito obrigado a você. Ao Zé Carlos de Piúma, que mandou mensagem, não deu tempo de ler. Zé Carlos, me perdoa, mas eu conto contigo na segunda-feira. Feliz Dia dos Pais a todos, um beijo no coração. Segunda, 12h15, temos mais um novo bate-papo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.